você disse, né, eu sou Tamires, nas redes sociais Tamires Sozares. E eu tenho 26 anos e sou natural de Recife, Pernambuco, né? Tu gostaria que eu já começasse falando sobre a minha carreira? Então, Tamires, eu queria que você começasse falando como que tudo começou, como que a moda entrou na sua vida, se você sempre quis trabalhar com moda ou se você já pensou em ir para outra área. Então, na verdade, acho que a moda está presente na vida de todo mundo desde muito cedo, né? Porque moda é nada melhor do que história, né? Então tá sempre ali ao nosso redor. Mas eu acho que eu fui muito sempre ligada à questão do estilo, digamos assim, de estilizar. E aí, eu não era de ficar fazendo, por exemplo, criando roupas, desenhos, né, quando eu era mais nova, nada disso, mas eu sempre fui muito ligada a montar as pessoas, sabe? Todo mundo estava se arrumando para ir para algum lugar, ficava, coloca isso, né, coloca aquilo, dava dicas de maquiagem e tal. Tinha dia que eu passava o dia inteiro, assim, brincando, entre aspas, né, de arrumar as pessoas. Eu me arrumava também, mas eu nem ligava muito pra mim, eu gostava de fazer todo mundo ficar, se sentir, né, tipo, se sentir super bonito. Mas eu nunca pensei em trabalhar com moda quando eu era mais nova, quando eu era criança ou adolescente. Porque moda na minha cabeça era uma coisa que você só fazia quando você tinha muito dinheiro, sabe? E é uma coisa completamente fora da sua realidade. Eu cresci numa família simples, então isso nem passou pela minha cabeça, né? De que isso poderia ser uma forma de trabalho, de fato. E aí eu fiz outros trabalhos, na verdade, eu comecei a cursar psicologia quando eu era bem nova ainda, né? Depois eu comecei a trabalhar com inglês. E aí eu trabalhava até então, né, até muito recentemente, como professora de inglês. Antes da pandemia eu trabalhava em escola, mas foi engraçado porque desde antes da pandemia acabar, né, eu falei, eu não quero trabalhar como professora de inglês. Foi mais uma coisa que eu acabei indo por conveniência do que porque eu queria, né, de fato. Mas eu também não sabia o que eu queria ainda, sabe? Eu tava aí procurando, né? Mas a questão é quando veio a pandemia, eu precisava ir trabalhar de alguma forma, né? Então eu comecei a trabalhar online. E aí eu trabalhava como professora de inglês. Na verdade, esse ano, quando eu comecei realmente a trabalhar com moda, atendendo online, eu ainda comecei a dividir, né, o meu tempo entre os dois. Eu ainda tenho, por exemplo, agora, alguns alunos de inglês. Porque, digamos que eu estou no processo de transição de carreira. Porque tu Sim. deve saber, quer dizer, eu não sei se no seu caso já começou a trabalhar com moda, acho que sim, né? Porque você é bem jovem. Eu, Sim? na verdade, eu trabalho em três áreas, na verdade, porque eu sou estudante de universidade de pedagogia. Como aqui na minha cidade não tem moda, então tive que optar por algo mais realista, né, que estava ao meu alcance. Mas eu faço estágio online numa agência de design e comunicação, né? Então eu trabalho com mídias sociais, com redes sociais dos clientes e tal. E à tarde eu sou auxiliar de educação infantil e à noite eu faço pedagogia. E vira e mexe entre esses intervalos eu faço as consultorias de imagem, ou seja, eu tô em três áreas diferentes. Nossa, que interessante. Então, eu sei bastante da tua área, essa questão da. Por exemplo, eu já fui assistente de não sei como é que a gente chama necessariamente, né? Mas ajudar a professora na sala, né? E tal, Sim. com as crianças menores, pronto. Eu já trabalhei nisso um tempo, porque a minha mãe, na verdade, ela é pedagoga, né? Então, ela sempre ensinou as crianças. Né? Por isso que eu acabei indo também para essa área de ser professora, né? Porque surgia a oportunidade numa escola que ela trabalhava e, tipo, quando a gente é jovem, na verdade, eu sempre acho que quando a gente é muito jovem, a gente não tem muita certeza do que a gente quer ainda, né? Então é mais tendo uma realidade, desculpa, tendo uma realidade mais simples, é mais sobre o que a gente precisa fazer, né? Do que sobre o que a gente Mas para quer. ter uma estabilidade financeira, né? Exatamente. Que eu sempre falo, terminar a faculdade para ter uma estabilidade financeira. Aí quando você tiver, aí você mesmo ingressa naquilo e vai construindo seu sonho. Uhum. Inclusive, tem uma coisa que eu percebo, se tem uma coisa que eu percebo, né, que a maioria das pessoas que trabalham com consultoria de moda hoje em dia são pessoas que tinham carreira em outra área, né, inicialmente, e aí depois foi Sim. realmente trabalhar com o que a pessoa gosta. Porque é claro, né, quando você tem uma outra coisa para tirar segurança, digamos assim, inicialmente, para mim, no caso, foram as aulas de inglês, né? Ainda são, de certa forma, né, porque eu ainda não parei de trabalhar com isso. Mas, Uhum. assim, você tem essa fonte que mantém você com os pés no chão, mas ao mesmo tempo você tá lá trabalhando naquilo que você realmente quer trabalhar, né? Então, eu acho que
normal, né, digamos assim, a gente fazer essa transição, a maioria das pessoas, né? Quem já sabe disso desde o início tem a oportunidade, que ótimo, né? Sortudos, sortudas. Mas então, eu comecei a trabalhar com moda, né, porque eu falei um pouco aqui, eu falo bastante, tá? Então, Não, tudo bem, podcast é pra falar bastante mesmo. Então, eu comecei a trabalhar com moda, mas depois de descobrir melhor com consultoria, né? Não, com moda em geral, mas com a consultoria, depois de descobrir o método Yin Yang, o sistema Kibe, que é do que eu mais falo, né? E das essências também. Nossa, eu não conheço. Não, pronto. Esse método foi o que me fez entrar, falar assim, não, agora eu posso. Porque antes eu tinha essa visão de que quem sou eu na fila do pão? O que é que eu vou falar? Todo mundo já fala dessas coisas. E aí, quando eu descobri esse método, né, esses métodos, na verdade, são dois que eu trabalho no momento, eu pensei, poxa, tem pouquíssima gente falando disso no Brasil, porque todo o conteúdo que eu consumia era estrangeiro, era das meninas falando inglês. Porque aqui quase não tinha ninguém falando, né? Hoje em dia é engraçado, porque quando eu criei minha página, por exemplo, eu consegui achar 1, 2 perfis falando sobre isso. Hoje em dia acho que tem uns 10 perfis assim que eu vejo falando sobre isso, mas ainda é uma coisa bem recente, né, aqui. Mas aí, porque esse método era tão legal, as pessoas não conheciam, eu falei, eu preciso apresentar isso para as pessoas, né? Porque eu realmente não gostava daquele método tradicional das formas. Não sei se tu conhece. Conhece, provavelmente, né? Corpo triângulo, triângulo invertido e tal. Sim, sim. Que é o mais tradicional, né? E eu odiava esse sistema, odiava, porque eu acho que não funcionava pra mim, né? Pelo menos. Você tem a opinião sobre ele, também, tipo, eu entendo que tem gente que gosta, pode eu gostar. ainda utilizo um pouco desse método, né? Mas eu acabo focando mais na imagem e no estilo do que usando esse método, sabe? Porque o que eu tenho percebido quando eu parei para pesquisar sobre consultoria de imagem, eu fiz um curso muito bom lá da Em Moda, né? E eu vi que todas as consultorias de imagem, eu não sei se pode ser classificado como uma crítica, mas enfim. Eu percebi que todas as consultoras de imagem que eu seguia, ou espero que tenha consultoras diferentes, iam sempre pro lado da imagem assim elegante, vamos supor, no sentido do estilo elegante. E às vezes eu penso assim, às vezes a minha cliente, ela não tem um estilo elegante, ela tem um estilo dramático, ela é mais criativa, ela tem uma pegada mais despojada, mais esportiva, entendeu? Então, eu trabalho muito isso com as clientes, do tipo, adaptar o seu estilo à sua realidade. Então, que nem, por exemplo, eu tive uma cliente da Bahia que ela gosta do estilo dark acadêmico, sabe? Já ouviu falar? Ele é muito bonito, eu acho muito bonito. Só que eu não posso trazer um quadro de inspirações para ela só com cores assim, cores neutras, sendo que eu sei que ela gosta de uma pegada mais criativa, sendo que eu sei que ela mora numa região que é de predominância quente, entendeu? Então, assim, eu via que faltava um pouco de realidade, assim, dentro das consultoras de imagem. Sim, eu concordo contigo. Infelizmente, né, o pessoal fica muito engessado, né, nessa questão do que é se vestir bem, digamos assim. Se vestir bem é como se fosse sinônimo de ser de estilo elegante, sendo que não tem absolutamente nada a ver. E, sim, então, essa questão do estilo, por exemplo, tem o certo estilo universal, né, que a gente já conhece e tal. No meu caso, no momento, eu trabalho com os 7 tipos da essência da... Eita, quase que não sai, peraí. A dicção é de centavos aqui, perdão. Enfim, os 7 estilos universais, não, os 7 estilos de essência de Kitchener, que é também, já que eu não ouvi falar, deixa eu dar uma introdução assim, sobre qual é a base desses métodos. Por favor, porque até eu não conheço. Pronto. A base deles são as energias yin e yang, que é daquela cultura que a gente já conhece, né? Que seria o equilíbrio entre as coisas, que tudo tem opostos, né? Que tudo na natureza, tudo tem opostos. Quente e frio, eu tô de dia preto noite. E branco. Oi? Eu tô de preto e branco, yin e yang. Pronto, veio combinando com o tema aí. Sim, pronto. E aí, tudo é baseado, essas teorias são baseadas nisso, o que é muito interessante, porque ele não traz uma coisa muito engessada. É questão de que linhas, digamos assim, que cortes tem mais energia yin e yang.
Sendo que o Yang seria uma coisa mais reta, é relacionado muito ao masculino, mas não necessariamente, porque você está falando de uma mulher, então não vai ser do masculino necessariamente, né? Por exemplo, dentro desse sistema, eu sou extremo Yang, então no meu caso, eu seria assim, mais energia masculina, mas tipo, você vê que não tem nada de energia masculina necessariamente, né? É falando assim de uma forma, só para ficar mais claro, né? O que é os opostos da energia Yin e de Yang, mas então o Yang seria essa coisa mais reta, essa coisa mais dramática também, dramática no sentido de pontas, de uma coisa mais estruturada. Exatamente, obrigada. E já o Yin seria uma coisa mais feminina, né? Que seria mais ligada às formas arredondadas, às coisas mais delicadas, a caixinhas mais delicadas, por exemplo, nos tecidos. Então, tudo isso, quando você coloca, né, nesse método, é muitíssimo interessante. Inclusive, eu comecei a trabalhar com isso, né? Porque eu fiquei apaixonada por esse método. E eu pensei que finalmente tem uma coisa para falar que não é todo mundo que conhece. Porque antes eu pensava, eu acho que todo mundo tem essa insegurança um pouquinho, né? De pensar de quem é você na fila do pão, porque tem muita gente já falando sobre isso, que tem anos de carreira e que pode ser aí muito melhor que você na sua cabeça, né? Então, quando eu achei esse método, eu achei interessantíssimo por causa disso. E quantas assistentes de estilo, né? Pegando agora nessa pegada, temos as 7, sendo que aí seria a que é extremo yin e a que é extremo yang. E aí vai indo aqui é um pouquinho menos desse cada lado. E aí até chegar ao clássico, que seria aí o equilíbrio perfeito, yin yang. Todos os dois sistemas, eles trabalham com isso, né? Mas de uma forma diferente. Porque enquanto no sistema KIB, né? A gente fala sobre a sua estrutura óssea, sobre as carnes do seu corpo. E assim você vai usar roupas que favoreçam a sua estrutura natural. Nas essências de estilo, é mais uma coisa subjetiva, é mais sobre as coisas que combinam com o seu rosto, uma questão de combina com a sua vibe, sabe? Com aquele ar que você traz. Que não é necessariamente ligado a tantas características físicas, assim, mas mais uma coisa mais subjetiva mesmo. E eu acho tipo, muito, muito fácil de você criar um estilo autêntico quando você usa esses métodos, sabe? Diferente dessas coisas tradicionais que eu vejo que é muito difícil ser autêntico seguindo essas regrinhas, né? E obriga você a ficar engessado, basicamente. Por exemplo, quando eu tentava utilizar o método tradicional, né, que eu odiava, meu corpo seria retângulo. Sabe, né? Retângulo não tem muita graça. E aí o que as pessoas falam para você fazer? Né? Tentar criar aí um quadril mais largo, né? Aí você deixa a cintura destacada para ficar fininha, né? O quadril fica mais largo e aí você cria um volume aqui em cima também, né? Para poder ficar no estilo ampulheta. Basicamente, então, esses métodos, a maioria deles, né, tradicionais, falam para você tentar parecer ter o corpo ampulheta. Não é isso? Seria o corpo ideal. E por isso que eu odiava tanto isso, porque eu botava uma roupinha assim e ficava ridícula na minha cabeça. Eu achava lindo fora de mim, né, no caso, quando eu não tava vestindo. Comprava e tal, mas quando eu vestia eu me sentia tão estranha, tão... Não fazia sentido aquilo pra mim. Então eu nunca usei isso na minha vida pessoal, sabe? Se alguém perguntasse e tal, né, eu poderia até falar, ah, não é assim e tal, mas tipo, não era uma coisa que eu gostaria de ensinar para as pessoas. Eu acho que não funcionava, entendeu? Sim. Já dentro desse método que eu uso, é o contrário. Por exemplo, se você tem um corpo... Não existe esse corpo retângulo, né, nesse método. Eu gostaria que veja em que variação se encaixa, mas no meu caso, então eu tenho menos público porque tenho mais energia yang no meu corpo. Então, ao invés de eu tentar disfarçar alguma coisa, eu vou repetir as minhas que eu já tenho. Então, aí, peças estruturadas, mais juntas ao corpo e tal, ficam lindas, assim, e tipo, eu me sinto realmente muito bem. E eu entendo hoje, tipo, tudo faz sentido, sabe? Porque eu não me sentia bem naquelas roupas. Às vezes eu parecia, né, muito grande, tipo, tivesse usando uma roupinha de criança, assim, quando eu tava usando uma roupinha fofinha, né, toda cheia de babadinho e tal. E isso não é nem por uma questão de que eu não queria, sabe? Usar aquilo. Eu achava tudo, mas eu me achava ridícula, né, quando eu tava usando. Eu não me sentia eu mesma, quando eu me olhava no espelho. Enfim, falei um bocado, né? Um bocado. Não, eu nem conhecia esse método, né? Na verdade, eu sempre trabalho com as clientes com, assim, mais o meu jeito mesmo. Eu não fico presa ao que as outras falam, né?
eu apresento, né, os 7 estilos universais, a base, mas eu sempre falo, não fica preso a isso. Eu acho que dá para montar uma coisa muito mais legal do que esses 7 estilos universais. Isso daí é só uma base, né, para cliente ter, né? Porque a gente que conhece de moda, a gente vai misturar, né? E geralmente as pessoas veem lá na plataforma das redes sociais, né? E falam, esse é meu estilo e pronto. E às vezes não é, às vezes não tem nada a ver com a personalidade, com a personalidade, né? Com o desenvolvimento da pessoa, porque eu sempre falo, o seu estilo de 5 anos atrás é diferente do de agora, né? Então, com certeza, né? Lembrar, por exemplo, o meu estilo, nem 5 anos atrás, menos que isso, uns 3 anos atrás, era extremamente esportivo, street style, sabe? Tênis, aquela calça mais folgada e tal. E hoje em dia, sou eu. Assim. Sou eu não posso ver uma calça larga que eu já quero colocar. Pronto. Não, as calças largas, assim, principalmente a wide leg, né, que eu amo, tipo, eu sou apaixonada por aquele modelo, assim, mas eu tô falando daquelas mais larguinhas que era, tipo, reta, mas tinha rasgos e tal, sabe? Um negócio bem street style mesmo, né? E você coloca o crop, que também veio também muita tendência dos moletões, né? Eu adorava, nossa, eu só vestia aquilo, minha gente, durante um tempo, né? Antes dessa coisa da pandemia, até, porque eu vi que na pandemia começou a bombar, né? Essa coisa do moletom. Principalmente na gringa, né? Eu acho que aqui não sei se tanto. Mas eu usava isso muito antes. Eu só queria usar isso na minha vida. Isso, inclusive, isso traz também um traço muito interessante da questão da minha relação com a moda, que eu nunca fui o tipo de pessoa que gostava de moda como tendências. De querer ficar por dentro das tendências, de querer comprar as coisas das tendências. Eu tenho uma pegada extremamente minimalista. Que é, no caso, o sentido que menos é mais, que o guarda-roupa compacto é muito mais interessante para a gente conseguir construir looks. E, então, sempre, mesmo quando eu tinha esse estilo, por exemplo, de street style muito forte, meu guarda-roupa era todo nesse estilo, porque era o estilo que eu gostava. Eu até tinha outras roupas, algumas outras, né? Claro, para algumas ocasiões específicas. Mas, na prática, eu só usava as mesmas roupas. E aí, com isso, né, eu comecei a perceber, inclusive, que eu não precisava de tantas roupas, né? Pra que eu vou ter tantas roupas se eu não uso essas roupas aqui? Eu só uso esse estilo, que é o que eu gosto, né? Teve um momento, sem brincadeiras, que eu só tinha cropped e calças de cintura alta, né? Só tinha isso no meu guarda-roupa. Porque era só o que eu usava, e aí eu saí doando todas as minhas roupas que eu não usava, e fiquei só com essas. E eu, de verdade, teve uns 2 anos que eu só usava isso com a maior felicidade do mundo. Até que eu meio que enjoei desse estilo do street style, né? E aí veio uma nova fase que eu tô montando. Ainda vi que ainda tô em processo, assim, de montar um guarda-roupa com uma vibe mais relacionada também a esse estilo que eu trabalho hoje, porque pra mim é o que mais me serve, né? O que eu mais consigo trabalhar com ele de uma forma mais autêntica. Mas tem essa questão também, que eu sou muito, na minha consultoria, né, de estimular essa coisa do minimalismo, de você ter aquilo que você vai usar. Eu não sei como é que pra tu, você gosta de ter muitas roupas. Me conta, me fala. Parece que eu tô te entrevistando agora, né? Bom, eu gosto muito de roupa, então assim, eu sempre gostei desde pequena. Então eu sempre tive muita roupa, tenho muita roupa, né? Inclusive, acho que foi 1 mês atrás que eu dei um sacão de roupa que eu não usava mais, né? Umas roupas bem velhas já, que tava dentro de uma gaveta que eu nem usava mais. E o meu estilo agora também eu vejo que tá mudando muito, que nem, por exemplo, calça. Calça é o que mais tá mudando em mim, que nem há 1 ano atrás, tipo, quando a pandemia começou, eu adorava calça skinny. Porque ela deixava meu corpo definido e me deixava cinturado. Hoje eu olho e falo, meu Deus, não! Não gosto mais. Entendeu? Então eu prefiro, tipo, pantalona. Adoro pantalona. Calça com punho, aquelas calças de moletom. Bem esportiva. Eu gosto do estilo esportivo. O jogger, né? O jogger, isso. E calça reta, né? Aquelas largonas que tá agora na moda. E cintura alta, pra mim.
né? Porque eu de cintura baixa não tenho condições. E camiseta, eu tô gostando muito mais de kimono, casaco, casaqueto, sabe? Colocar uma terceira peça por baixo, que nem, por exemplo, eu tô com uma terceira peça, né? Então eu gosto de brincar com isso. E camiseta, eu uso muito, tipo assim, básico. Ou eu uso com uma estampa, né? Ou eu uso, tipo, preto, branco, assim. Eu gosto, assim, de cores, de looks que não são tão chamativos, digamos assim. Eu gosto, tipo, cores claras, cores frias. Não gosto de cores muito coloridas. Uma vez ou outra, assim, eu tenho coisa estampada, né? Mas a minha predominância, que eu vejo que eu uso, que eu tô usando no dia a dia, né? É o estilo. Aí eu não sei se eu posso definir como coisa, mas é o estilo moderno, sabe? Porque eu não posso definir o meu estilo como esportivo, porque eu não tô na pegada esportiva todo dia, né? Mas eu gosto de corte reto, gosto de coisa que tá na moda, mas também com o meu gosto, que eu sempre falo para as meninas. Uma coisa tá na tendência, outra coisa é você fazer uma consultoria de imagem e estilo e focar no seu estilo, porque o estilo vai ser o autoconhecimento. Então eu sempre foco nas meninas. Falo para as meninas, qual área da sua vida você trabalha, né? Eu trabalho nessa área. Eu quero mudar minha imagem pessoal assim no dia a dia, ou eu quero passar pro profissional, entendeu? Então eu sempre falo, não fica presa a esses rótulos, né? Isso daqui é só um conteúdo mais técnico que eu passo para vocês, né? Mas também aí eu venho com uma gama de inspirações, né? E eu sempre falo, se vestir bem não quer dizer, vou até fazer outra crítica aqui, que você tem que vestir alfaiataria todo dia, entendeu? Pois é. Né? É importante. Você tem gente que ainda pensa isso, né? Sim, então, tipo assim, eu vejo que quando as consultoras, elas falam, mulher elegante e tal, tudo bem, entendeu? Você tá elegante é uma coisa, né? A sua elegância, ela transparecer não só na sua roupa, mas também ela pode transparecer, assim, na sua maquiagem, no seu cabelo, no seu corte, no seu visagismo, ou nos seus acessórios, ou no seu comportamento, que moda tem muito disso de comportamento, né? Então, de atitude, né? De atitude. Então, transparece isso. Claro que a roupa vai dar uma credibilidade mais visual, com certeza. Mas não ficar presa só nisso, entendeu? E também vai muito do que você quer transmitir. Eu tenho certeza que uma pessoa, por exemplo, que é extremamente criativa e extrovertida, não quer colocar tipo, um terninho engessado e parecer super séria. Qual é a intenção disso na sua vida? Porque se você é uma pessoa criativa e extrovertida, provavelmente você vai trabalhar com algo que tenha necessidade de um perfil como esse, né? Você não teria nele contratado. Então, que papel você tem na sua vida se parecer essa pessoa que você não é? Por que você quer parecer elegante, né? Tipo, ser do estilo elegante, sendo que isso não é. Porque o nome do estilo é elegante, né? Isso não quer dizer que você não é uma pessoa elegante se você não se veste no estilo elegante. Sim. Como tu mesmo falou, né? Elegância é um conjunto. Agora, o estilo elegante em si, ele não quer dizer... Inclusive, você se vestir de forma elegante não quer dizer que você é elegante. Né? Tem muita gente com aí certeza. Que é elegante. Nossa. Nem sem comentários, né? De algumas pessoas. Falando na vida real, tá? Não de nenhuma personalidade. Que a gente vê que, tipo, se veste super bem, mas a atitude não tem nada de elegante. Então, não tem isso do estilo elegante ser superior, né? Eu vejo que tem muita gente que ainda acaba pensando assim, a elegância como esse estilo superior, né, aos outros. Com certeza. E, tipo, nas agências de estilo que eu trabalho, por exemplo, não tem um estilo, tipo... Você pode ser elegante sendo de qualquer estilo, de qualquer um das 7 agências de estilo. Você pode ter um estilo esportivo sendo de qualquer uma das agências de estilo. O que eles trabalham mais é sobre os tecidos que lhe caem melhor, os cortes que lhe caem melhor.
sobre como a roupa realmente se cai ali no seu corpo, né? Os acessórios também e tudo mais, mas a maquiagem, mas como as coisas se encaixam em você, né? Nessas características naturais. Então, por isso também acho muito interessante essa forma do trabalho das energias em Yang. Sou muito apaixonada por isso. Depois dá uma olhada. Vou dar sim, com certeza. Uma parte que eu gosto da consultoria de imagem que me fez, né? Porque antes, assim, eu queria trabalhar com estilismo, né? Ser estilista de moda, tal, e afins. Mas isso quando eu tinha 10 anos de idade. Então, aí eu fui fazer curso de modelagem, fui fazer curso de corte e costura, fiz um curso de design de moda, não é técnico, é profissionalizante, né? Então, assim, isso abriu a minha cabeça. Tipo, abriu muito minha cabeça pra moda, né? E aí começou os questionamentos. E tanto quando eu fiz história da moda, desenho de moda, quando eu fiz a consultoria de imagem, me abriu muito mais o leque. E aí, quando eu terminei, né, meus estudos, ingressei na faculdade, comecei a pesquisar um pouco mais sobre esses profissionais da área da moda, eu via que era muito isso mesmo. Todo mundo falando do estilo elegante como o patamar lá em cima e ninguém falava dos outros estilos, sabe? Nenhuma consultora de imagem trazia uma pegada assim. Não que você não esteja elegante, mas não trazia outra pegada dos outros estilos, entendeu? E eu tive duas clientes que um dos estilos complementares dela era o criativo, entendeu? Então, assim, como que eu vou sugerir para ela umas referências do estilo elegante, de um estilo mais tradicional, se isso não tem nada a ver com a área que ela trabalha? As duas são designers, né? Então, assim, não faz sentido, entendeu? Eu sei, claro, a gente pode tirar a gente pode tirar inspirações dessas profissionais? Pode, mas a minha crítica é: será que só existe o estilo elegante na consultoria de imagem? Será que a minha cliente ela não pode se identificar com outro estilo, com roupas mais modernas ou com roupa mais vintage, entendeu? Eu acho que deveriam parar de usar o nome elegante como nome de um estilo e colocar clássico. Pronto. E aí o estilo elegante seria uma coisa, um adjetivo aí para qualquer estilo, né? Então, você tá elegante com esse estilo, dentro do estilo que você se propõe, né? Porque esse negócio do nome estilo elegante, né, causa uma confusão absurda, principalmente na internet, com pessoas que não entendem muito bem, né, como é que é essa divisão aí. E aí as pessoas sempre têm esse objetivo de querer se encaixar no elegante, né? No estilo elegante. Mesmo que isso não tenha nada a ver com a sua personalidade. Eu acho que, além disso ser péssimo, porque você fica querendo incentivar as pessoas, muita gente, né? Fica querendo incentivar as pessoas a ser algo que você não é que não funciona a longo termo. Porque é impossível você conseguir ficar fingindo ter um estilo que você não tem. Você não se sente bem naquela roupa. Tenho certeza que ninguém que não é do estilo elegante consegue sustentar essa imagem por muito tempo. Você tem esse estilo, que você não tem. Você vai comprar uma roupa, você acha bonitinha, você vai comprar aquela roupa que você gosta. Você não vai ficar pensando, isso aqui não é do estilo elegante, não vou comprar, né? Sim. Então, então eu acho que é ineficiente, né? Isso é uma forma muito pobre de trabalhar a moda, né? Com certeza. Até, não sei se você sabe, mas até teve uma polêmica esses tempos atrás no Fashion TikTok. De uma moça falando. Eu sei. Você viu também? Nossa, gente. Eu fiquei, nossa, vontade de falar as coisas, mas eu fiquei quieta, porque, enfim, né? Eu acho que também tem muito a ver com o fato de que ela tá trabalhando com um público específico que quer ter o estilo elegante, e ela também fala de elegância como a visão dela do que é elegante, né? Por isso fala de atitudes e tal, é muito pessoal, né? Por exemplo, aí você usa uma maquiagem forte, eu vou falar, não é elegante, tipo, na sua opinião, né? Porque não tem nada a ver com o estilo elegante em si. O estilo elegante você pode usar uma maquiagem forte, portanto que seja equilibrada, né? Sim. Então, então, tipo, não é uma coisa que você pode colocar na bolinha, mas sabe o que eu acho, sinceramente? Que essa pessoa for na onda de incomodar as pessoas pra crescer a conta dela, obviamente, né? Com certeza. Porque se você perceber, ela só fala sobre isso. Tipo, poderia falar de mil coisas, mas é só a mesma coisa.
Aí fica o pessoal respondendo algo, mas isso aqui é elegante pra mim, você não pode dizer isso. Ela vai lá e responde. Todas não, né? Você Porque são cresce pessoas, mas em cima da mídia negativa, né? exato, e foi isso que ela fez. Só que aí você também acaba atraindo um público muito fiel, porque é a galera que concorda com você e bate o pé e fala isso mesmo. É, são Então, tipo, extremidades. né? Você cria um posicionamento, tu trabalha com o pessoal de marketing digital, tu falou também, né? Então, sabe, né? Isso cria um posicionamento forte. Então, como estratégia, né? Se você quer esse tipo de estratégia, eu particularmente não é interessante pra mim, né? Mas se a pessoa quer esse tipo de estratégia, né? Ok, né? Às vezes a pessoa, a conta da pessoa. Então, Né? Com certeza. Eu queria saber, Tamires, como que foi pra você empreender no ramo da moda? Quais foram os desafios, né? Como que você começou? então, primeiro que eu já estudava sobre isso, né, há muitos anos. Eu vim começar a trabalhar, eu não sei se eu mencionei já, porque eu falo demais, né? Mas eu vim começar a trabalhar com isso de fato esse ano, né? Porque eu concluí o curso de personal stylist e de consultoria de moda e exploração pessoal, né? E aí eu me falei, ok, agora vamos. Mas isso foi já depois de muitos e muitos anos, eu nem sei quanto tempo faz que eu estudo sobre isso por uma questão de que eu gosto. Eu sou muito enxerida nesse sentido, sabe? De ficar estudando as coisas sozinha. Então, foi muito de eu gostar e também porque eu gosto de utilizar isso pra mim. E eu já trabalhava online, né? Com as aulas de inglês. Eu tinha meu perfil, eu desativei minha conta porque não fazia mais sentido pra mim ficar recebendo novos alunos. Eu queria ter tempo pra investir nessa área. Mas eu trabalhava online. Então, inicialmente, né, a minha intenção era trabalhar a minha própria imagem. Então, eu ficava pesquisando muito, claro, né? Que eu me ajudava as pessoas ao meu redor e tal. Mas nada de uma forma profissional, né? Que você realmente fala assim, esse aqui é o meu trabalho, eu vou fazer isso pra você, né? E aí tem um custo, obviamente. Uhum. Então, quando eu comecei a empreender nesse ramo, foi muito mais fácil pra mim devido à minha experiência já online. Eu já sabia mais ou menos o que fazer. Eu já não tinha tanta vergonha de gravar vídeo, de aparecer na frente da câmera, né? Uma coisa que eu absolutamente entendo, porque quando eu comecei de fato, né? Eu estava trabalhando com inglês, mas ainda assim é o momento que a gente começa, que eu comecei a empreender online, eu tinha vergonha, obviamente. E eu achava uma tortura gravar vídeos, eu achava péssimo, né? E a parte de comunicar com as pessoas sempre foi muito fácil para mim, do trabalho em si, né? Por exemplo, na aula de inglês e da aula, né? É uma parte muito natural. Na consultoria, a parte de falar com as pessoas, né? Também é muito fácil para mim, de conseguir ajudar aqui, ter esse contato mais pessoal. Mas a parte das redes sociais em si, que para mim trabalho 100% online, eu não trabalho fisicamente. Já fiz alguns trabalhos assim, mas não é o meu foco. Até porque acaba que eu, às vezes, não tô aqui, porque o meu namorado é europeu. Então, por exemplo, 2 meses atrás eu estava na Croácia. E aí eu passei 3 meses lá. Inclusive, foi uma fase muito ruim para o meu empreendedorismo digital na área da moda. Por quê? Eu criava conteúdo bonitinho, né, e tal. E aí eu postava e eles entregavam pro pessoal da Croácia o meu conteúdo, que nem sequer entende o que eu tô falando. Aí você pode ver as estatísticas lá, né, pra quem foi entregue o seu conteúdo. E tinha, tipo, 5% do Brasil, 90% da Croácia, da Sérvia, dos países pertinhos, né, de onde eu estava. Isso foi muito ruim. Foi uma fase, digamos assim, meio difícil dessa questão, né, porque você acaba não vendo um resultado tão interessante mais, né? E eu estava crescendo muito rápido no tempo que eu estava aqui, porque realmente meus vídeos estavam atingindo as pessoas do Brasil, né? E aí você consegue ter um contato muito mais perto e mais acelerado também, né, digamos assim, com as pessoas, porque as pessoas estão sempre consumindo o seu conteúdo. E contando que esse período, né, foi bem difícil, ou melhor, sem contar que esse período foi bem difícil, os outros períodos foram bem tranquilos, porque eu produzia conteúdo e eu já vejo, né, um retorno. Claro que ainda é um processo, eu ainda estou no início, mas eu acho que o ramo da consultoria de imagem é extremamente promissor, principalmente no mercado online. Com certeza. E, pra mim, eu gosto muito, desde que comecei a trabalhar com o mercado online, né, do mercado online. Quando a gente entende como funciona, ele é um aliado muito grande e não sei se outras consultoras de imagem vão assistir esse podcast, mas se você está assistindo e não trabalha online, não trabalha ainda, né? Não tem a sua marca online, pelo amor de Deus, crie uma, né? Você está perdendo tempo e dinheiro também, né? Porque, claro, isso é a profissão da gente, então a gente precisa, né? Não é nem se a gente quiser realmente prosseguir com isso. Claro que é prazeroso,
mas não tem como a gente sobreviver apenas do prazer, né? Então, o ramo online é incrível para isso, né? E continua sendo para mim. Então, basicamente, minha carreira está no início, né? Mas eu tenho certeza que é um ramo muito promissor. E é isso, acho que eu respondi a tua pergunta. Eu me empolgo, sai falando várias coisas. Não, tudo bem. Você trabalha só com consultoria de imagem ou assim você trabalha com outras vertentes da área da moda, tipo consultoria de imagem, personal shopping ou personal styling? Então, no momento, eu estou trabalhando apenas com a consultoria de imagem. Eu pretendo expandir, mas eu sou uma pessoa que eu só começo, por isso que eu demorei tanto tempo a entrar nessa área, inclusive, né? Porque eu só começo a fazer algo quando eu estou bem segura disso, sabe? De que eu estou pronta para fazer aquele trabalho muito Sim. bem. Então, é uma coisa que eu pretendo ainda. Talvez aqui a gente muda de ideia quando as coisas vão surgindo, mas por enquanto, né, eu pretendo expandir isso, sabe? Principalmente no personal shopping e tal, mas eu ainda não estou fazendo isso, apenas com a consultoria de imagem. E Uhum. aí eu tenho meu trabalho por fora, né? Como eu falei, que eu ainda trabalho com inglês. Apesar de eu não estar recebendo novos alunos, eu já tenho minhas redes relacionadas ao inglês, né? Então eu só tenho alunos que já trabalhavam comigo, melhor, que já estudavam comigo, né? E que alguns recomendam e tal, porque, claro, né? Quando a gente começa, nós sabemos que não é fácil você ter aquela estabilidade inicialmente. Tu sabe também, né? Que tem várias atividades aí para equilibrar. Então, não é fácil ter essa estabilidade inicialmente. Então, eu ainda trabalho com isso, mas por enquanto é isso, né? Uhum. Mas depois, né, vamos ver para onde a gente vai. O negócio de empreender é isso, né? Você não vai. No começo você não vai ficar estável, né? Do jeito que você quer, né? Então isso faz você buscar uma estabilidade em outras áreas, né? Que nem eu, por exemplo, eu faço 2 estágios, né? Então é cansativo? Não vou falar que não é, porque é cansativo mesmo. Mas isso me traz uma estabilidade, entendeu? Muito boa, porque junta com o salário de um, junto com o salário de outro, né? Então dá aquela liberdade financeira, né? Então, até você estruturar todo o seu negócio, né? Então, quando a gente fala de estruturar o negócio, né? Não tô falando, tipo, só fazer postzinho no Instagram, né? É você fazer a identidade da sua marca, colocar o seu rosto em evidência, falar quais são as suas referências, né? Mostrar que você sabe fazer o que você tá fazendo, né? Então, que nem, por exemplo, na minha consultoria, né? Eu faço ela 100% online também, só que eu precisava buscar uma forma de ajudar as minhas clientes realmente de fato. Porque como eu não ia conseguir estar lá com elas, e deixando bem claro aqui, pessoal, que eu sempre deixo claro, eu não faço coloração pessoal, tá? Eu trabalho mesmo com imagem e estilo. Esse é o meu foco agora, né? E aí, quem sabe, quando eu tiver uma estabilidade, eu vou estudar sobre coloração, que eu gosto muito disso também, de cores, acho bem interessante, né? Mas eu tive que desenvolver um método. Como você falou do seu método, vou falar do meu aqui, né? Uhum. Então, no começo, antes de eu entrar realmente de fato para como consultora de imagem, né? Eu estava fazendo e-books de moda para vender online. Então, eu acho que eu fiz 2 e-books, um falando sobre dicas de corte e costura e o outro falando sobre termos técnicos da moda, tipo, o que é slow fashion, o que é fast fashion, o que é styling e essas coisas, né? Tipo, era e-book de 20 páginas, 20, 15 páginas. Então, hoje eu trabalho assim, focado na consultoria de imagem e estilo, na imagem, que a imagem, a mensagem que a pessoa quer transmitir e no estilo para complementar com a imagem dela, né? Então, eu trago assim um material de apoio para ela com termos técnicos da moda, né? Com os significados das cores,
com a diferença entre os biotipos, os biotipos, os tipos também, né? Falando tudo explicadinho, né? Faço mais ou menos um guia de estilo para ela como é que fala? No estilo dela, com tudo que a gente trabalhou, né? Então, assim, é algo bem personalizado e humanizado. Eu falo que é mais humanizado o meu método do que chegar e falar, né, estilo elegante e tal, entendeu? Não, eu faço bem a cara da pessoa mesmo, entendeu? Pra ela chegar e se encontrar, sabe? Sim. Muito, muito legal. Inclusive, parabéns por ter essa força de vontade de conseguir fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Eu, particularmente, não sei se eu conseguiria ir trabalhar em 2 estágios e ainda ter essa disposição, né, para trabalhar online. Porque o trabalho online é um mercado ótimo, mas toma muito tempo. Você sabe disso, né? Com certeza, é Sim. muito tempo. Por isso que eu também parei completamente de trabalhar nas redes sociais com o inglês, né? Porque não tinha condições na minha vida pra mim, né, de fazer os dois. E olha que eu ainda sinto que eu não faço o suficiente. Acho que isso ainda é bem normal quando as pessoas estão fazendo online. Tipo, acho que não tá fazendo o suficiente. E mesmo eu que trabalho 100% online, não tenho como você tem, né? Tipo, outros trabalhos e outras áreas. Assim, né? Sem falar no inglês, porque no inglês hoje é mais um trabalho que toma algumas horas do meu dia. Mas não tá, como eu tô com pouquíssimos Você trabalha alunos, presencial ou online no inglês? Online também. Eu não trabalho mais, desde a pandemia, eu não trabalho mais presencial com inglês. Porque, na verdade, eu não tinha mais a intenção de trabalhar com inglês. Mas a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? Sim. Não porque eu não gosto de ensinar, só não era a minha paixão. Mas eu gosto de ensinar. Na verdade, quando você faz a consultoria de imagem, você está ensinando também, né? Eu tenho muito isso, de passar o meu conhecimento. Eu gosto disso. De passar o que a gente sabe, né? Isso é muito natural pra mim. E Mas é muito bom, na hora que você começa, eu vejo isso, na hora que você começa a falar com a cliente, né? E você vê que ela começa a perceber as coisas, né? Então, que nem eu, por exemplo, faço faculdade de pedagogia, né? O meu intuito não é ser educadora, embora vai ser a minha formação, né? Mas o intuito de você estar ali passando o seu conhecimento e mostrando e tirando da caixinha a pessoa, né? E mostrando esse outro lado da moda, né? Mostrando como que funciona, como que é as coisas, né? Que não é só aquela blogueirinha que você vê nas redes sociais, né? Que o estilo não necessariamente você precisa seguir dos outros. Isso é muito gostoso de ver, que você vê que a pessoa ela vai abrindo a mente, isso é muito bom. Sim, extremamente. Nossa, pra mim, como eu disse, né? Mesmo antes de eu pensar, sonhar em trabalhar com moda, eu tenho um prazer absurdo em ajudar as pessoas, né, a se sentirem bem. Eu acho que é isso que faz a gente também, né? Você saber que você está tendo aí uma participação em como aquela pessoa está se sentindo, né? Porque a moda, o estilo, nada mais é do que uma forma de você se expressar. E você ajudar alguém a se expressar, né? É muito interessante. Eu não sei explicar o que eu sinto com isso, mas eu me sinto muito bem também quando eu faço isso, né? Desde quando não era um trabalho. E fazer isso um trabalho, né? Une o útil ao agradável, claro. Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu tinha preparado mais alguma pauta, mas além da moda e do inglês que você atua, você já pensou em mudar de área, assim, já ir para uma área totalmente diferente ou sempre foi moda assim? Então, inicialmente, a minha intenção era ser psicóloga. Eu comecei a fazer faculdade de psicologia, mas isso foi uns 20 anos, eu acho. E eu fiz aí, acho que 1 ano, se eu não me engano. Mas eu comecei a não me sentir muito bem naquilo, não porque... Assim, a psicologia também tem muito isso de você ajudar o outro, né? Então, como você pode perceber, eu tenho muito essa pegada de você ajudar as pessoas. Sendo que eu percebi que me fazia mal quando eu entrava em contato com o problema das pessoas, com problemas emocionais, né? Obviamente um problema tipo, eu não sei o que vestir, é diferente, né? Tipo, uma coisa muito menos emotiva aí. Mas quando a gente fala de traumas e coisas mais pesadas, né? Eu percebi que isso que me fazia
fazia muito mal. E eu pensei, não, essa forma de ajudar as pessoas vai me prejudicar emocionalmente. Eu não consigo suportar, entendeu? Eu sou muito sensível, sou muito sensível, então eu não conseguia tipo, lidar com aquilo. Eu vi que não ia conseguir. E aí eu pensei, não vai dar pra mim, infelizmente. E daí eu já parti para o inglês. Fora isso, eu tive trabalho CLT também. O meu trabalho, fora um pouco isso de CLT mesmo, assim, sem ser na área de inglês, aqui é outra história, mas eu tive trabalho aqui em call center, que é basicamente, foi na época que eu estava na faculdade, né? Porque na faculdade a gente meio que faz alguma coisa e fecha a faculdade, né? Uhum. E aí, trabalhei uns 2 anos, eu acho, mas foi isso. Uma experiênciazinha bem curta também na recepção de restaurante, era recepcionista. E só isso. Antes disso, quer dizer, apesar disso, né, eu não trabalhei em outra área. Eu realmente foi bem fechadinho, né, meu percurso de carreira. Entre aspas, né, porque se você pensar bem, aí é um monte de coisa diferente, né, mas eu acho que o principal, que é a questão de eu gostar de ajudar as pessoas, né, de... O que eu quer falar? Enfim, de ajudar, é o mais evidente. E é por isso que eu quero continuar, né, trabalhando com essa questão da moda na consultoria, principalmente. Né? Sim. Quem sabe, talvez, eu penso também, daqui a alguns anos de experiência, ajudar outras pessoas que querem começar a empreender no ramo da moda. Porque eu sinto falta de pessoas que ajudem as pessoas que querem trabalhar com isso online. Uhum. É uma coisa que você não acha muita gente falando sobre, né? Tem gente que trabalha com isso, mas não tem ninguém ensinando, tipo, e se você quiser trabalhar com isso, você também pode. E, às vezes, tem uma outra pessoa que vem falar comigo, perguntando, né, como é que é pra aprender esse ramo e tal. E a pessoa não trabalha online, e eu percebo que existe uma carência no mercado dessa questão, né, de alguém para ensinar as pessoas a terem essa forma de ganhar a vida, digamos assim, né, de você conseguir trabalhar com a sua paixão, mas de uma forma muito mais flexível. Porque o trabalho online é flexível, né, principalmente. Ele é flexível, né? Eu gosto muito de trabalhar online. Se eu pudesse, só trabalhava online, não trabalhava presencial, né? Porque você, assim, claro que você tem que ter disciplina, né? Consigo mesma. Tipo, muita disciplina, Sim. né? E comprometimento. Mas é muito gostoso trabalhar online também, porque tanto eu sempre gostei muito de rede social, tá? Então, assim, eu não sou uma minimalista de redes sociais. Eu gosto. Se surgiu uma rede social nova ou um aplicativo novo, eu já vou lá, vou testar, vou ver como é que é, entendeu? Porque eu gosto muito dessa parte de área digital. Até o meu TCC que eu vou começar a fazer da faculdade vai ser com tecnologia, né? Na educação. Então, assim, eu gosto bastante. Então, assim, se eu pudesse, eu não trabalhava presencial, né? Isso é um grande plus, né? Tipo, você gostar dessa área de tecnologia. Não que eu não goste. Eu gosto de trabalhar online pela questão, principalmente, da flexibilidade mesmo. Por uma questão de que, como eu disse, às vezes eu não tô aqui. Fazem alguns anos já que eu tô nesse relacionamento e a gente acaba viajando, uma hora eu tô aqui, uma hora eu não tô. Ano passado eu passei 6 meses fora, por exemplo. Não tem como eu trabalhar presencial estando nesse vai e vem, né? Então, pra mim isso é muito importante. E segundo que, desde que eu era muito mais nova, e antes de acontecer, né, eu já tinha isso na minha cabeça, de que eu não gostaria de ficar presa a um lugar. Porque eu gosto realmente dessa questão de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, outros lugares. Sempre foi muito a minha vibe. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar assim, mas eu não sabia como, né? O que é que eu ia fazer, inicialmente. E aí veio a questão da pandemia, veio que você deu um chute na bunda que fez eu sair pra frente, né? Como o pessoal diz. Pronto, então foi aí que eu acabei desempacando essa coisa de trabalhar no online, né? Mas é extremamente interessante, só que tem um problema, que eu sou muito reservada. Não é nem que eu não goste, é que eu nem lembro, sabe, de postar coisa da minha vida, por exemplo, na rede social. E eu sei que é importante pra gente se conectar com o público, né? Que os nossos clientes, pra pessoa ver que você também é uma pessoa. E eu sou muito, assim, muito verdadeira, mas eu tenho essa dificuldade de ficar gravando, né, e tal. Então, tem muita gente que eu sei que tem essa mesma dificuldade, né? Meu conteúdo, ele é muito voltado para o conteúdo que eu ofereço mesmo, muito pouco para minha vida. E é uma coisa que eu ainda preciso
trabalhar um pouquinho. Pra mim é muito difícil lembrar disso, né? Nem que eu não queira. Mesmo que eu esteja vivendo um momento maravilhoso, eu não tô nem lembrando que existe celular pra eu postar. Uhum. É bem complicado pra mim, mas é muito bom que tu gosta, né? Porque já é muito mais fácil, muito mais natural, digamos assim, né? Sim. Ai, eu não posso falar muito disso, não. Porque eu gosto. Na verdade, eu aprendi a gostar de aparecer. Porque antes eu não gostava, né? Eu gostava de ficar nos bastidores, tanto na parte de corte e costura, como na parte de pesquisa de moda e tal. Só que aí, né, teve esse boom, né? E eu tive que começar a aparecer. Eu também tinha uma coisa que me incomodava muito, que era as pessoas achar que moda era aquela roupa de vitrine que o povo tava vendo e só, né? E eu queria explicar isso, eu queria falar que não é, entendeu? E entrar em pautas mais políticas, em pautas mais sérias, de que roupa não tem gênero e tal, e afins, né? Então, eu acho que eu fui empurrando eu mesma para começar a aparecer e começar a falar de assuntos mais sérios, né? Então, hoje eu gosto de aparecer, eu gosto dessa parte da área de comunicação de moda, que é você comunicar, né? Falar sobre moda, falar as pautas que você defende, mostrar o outro lado da moda, né? Essa questão do meio ambiente também, sobre moda sustentável, sobre o estilo que você tá vestindo, sobre se você não tem um estilo elegante, não tem problema, entendeu? Que nem o podcast, por exemplo, eu falava sozinha. Você vai ver que vai ter vários episódios do podcast que eu tô falando sozinha. 30 minutos, 20 minutos eu falando sobre moda sozinha, né? E eu via que tinha outros profissionais da área da moda que eu via que tem conhecimento e não falava. Aí eu comecei a convidar pra falar, sabe? Pra falar sobre comunicação de moda e eu achei super legal. Então, hoje em dia, eu adoro abrir a câmera e gravar e falar sobre moda, entendeu? Passar essa parte mais de comunicadora, né? Ainda mais que eu trabalho com rede social, com marketing, trabalho num ambiente que demanda muito isso da criatividade, da comunicação. Então, tipo, o trabalho e a moda me fizeram dar um chute na bunda, pra eu ir pra essa área, sabe? Entendi. Inclusive, eu achei muito interessante a sua iniciativa do podcast, muito legal. É uma área, eu acho que pouco explorada por profissionais da moda, né? Eu não vejo muita gente. Eu nunca vi. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com moda, foi uma das coisas que eu fiz. Ir lá no Spotify e tentar achar algum podcast de moda, né? E aí, eu lembro que eu não achei quase nenhum, basicamente. Eu nem entrei direito, porque não tinha nada a ver com a questão geral, né? Ele era muito sobre uma coisa específica. Por exemplo, tinha sobre a história da moda em si. Eu lembro desse que eu vi assim que tinha. Mas aí, história da moda, eu gosto de me ver mais vídeos, né? Porque vídeo você consegue ver também as imagens e tal, que eu acho muito interessante. Sim. Mas aí, enfim, é uma plataforma pouquíssimo explorada pelo pessoal que trabalha com moda, né? Eu achei muitíssimo interessante. Ainda não tive tempo de ver vários vídeos, né? Mas eu já vi alguns dos seus podcasts, achei muitíssimo interessante. Obrigada. Ah, nada. Enfim, fiquei muito, muito, muito feliz quando tu me convidou. Até porque, né, eu não fazia ideia que existia um podcast assim, né? Eu fiquei muito feliz de saber. Não, mas foi isso mesmo. Na verdade, foi isso mesmo, porque eu ficava falando sozinha e não tinha ninguém pra conversar sobre moda. E quando eu já tinha o Instagram desde 2018, só que eu só postava as minhas coisas de corte e costura, né? Era um perfil de costureira mesmo. Hoje em dia eu não faço mais aulas de costura, não mesmo uma vez ou outra que eu desenho, é muito raro hoje em dia, porque a minha rotina ela está extremamente corrida. E quando eu tenho tempo, eu não quero pensar em nada, eu não quero elaborar nada, eu não quero parar pra fazer uma pauta sobre moda ou fazer uma pauta sobre comunicação de moda, sobre aquilo que você vai fazer, vai comunicar. Então,
Hoje em dia é muito difícil você ver eu falando de desenho de moda e costura. Uhum. Mas ainda tem vários conteúdos para quem quiser maratonar. Mas é isso mesmo, porque não tinha. No YouTube tem muita coisa de moda, assim, de muita qualidade. Mas assim, é mais dicas de moda que eu É vejo. verdade. E dicas de costura. E dicas de desenho de moda. De desenho, né? Então, eu fiz com o intuito, assim, de mostrar um lado mais técnico mesmo, da moda. Uhum. Então, mostrar o que é moda, o que é estilo, o que é slow fashion, o que é fast fashion, o que são esses termos, né? Esse lado mais histórico da moda, né? Esse lado mais. Eu falo que. Eu não. Eu acho que isso já tava em mim, né? Uhum. Porque eu falo que eu gosto de moda, mas eu sempre acabo indo para a área da educação, nem que seja educação infantil ou educação sobre moda, mas essa parte mais comunicadora. E eu via, aí eu comecei a perceber que tinha outros profissionais que tinha capacidade e não falava, entendeu? Ou não mostrava a história deles, né? E foi aí que eu Uhum. comecei a convidar pessoas, né, para falar da história delas, né, na área da moda. Porque eu também sentia essa falta de conversar com alguém na mesma área que eu, entendeu? Uhum. É um ramo bem solitário, dependendo da região que você mora, né? Sim. Vemos e convenhamos, porque até pouco tempo eu não conhecia nenhuma consultora de imagem. Aí veio uma menina falar comigo, engraçado isso até, porque ela veio falar comigo porque ela falou que ela trabalhava, tinha se formado há pouco tempo, né? E estava trabalhando presencialmente apenas e tal. E que estava perguntando como é que estava indo, né? Estava indo bem para mim, porque ela disse que estava sendo bem difícil para ela e tal. E você vê, né, realmente essa carência das pessoas de terem troca de experiência. Eu tô falando das pessoas que também nem tu, sabe? Porque eu fiquei super empolgada de falar com ela. Mesmo que eu fosse a pessoa que estava dando mais dica ali, né? Porque eu tava falando pra ela, vai ser digital e tal. Mas, aí falando, né? Não tem vergonha, né? E tal, já incentivando ela a ir pra essa área. Mas ainda assim, eu fiquei super empolgada, né? De falar com alguém que era dessa área, né? Uhum. Essa conversa aqui também está sendo muito interessante, né? Porque aqui realmente, ao meu redor, de pessoas que trabalham com isso, eu não conheço ninguém. Sim, E e eu vejo também que não só dentro da área da moda, né? Moda é uma área carente em algumas regiões que você esteja, né? Mas também dentro da área da moda tem algumas carências dentro dela, que nem, por exemplo, costureira que eu entrevistei, né? Consultoras de imagem, personal stylings, né? Eu via que eles, digamos assim, não têm voz, sabe? A costureira, a modelista, o personal styling, né? A consultora de imagem, porque quem acaba se destacando nesse ramo é a área do estilismo, né? O uhum. estilista, né? O styling que monta looks e tal e afins para famosos, eles têm assim uma gama de uma visibilidade muito grande. E eu via que Uhum. faltava essa visibilidade em outras áreas da moda. Né? Eu falava, Sim, são poxa, por que cruciais. ninguém, né, também dá crédito para costureira, não dá crédito para galoteira que fala, não sei como que fala, para costureira de chão de fábrica que tá lá. Uhum. Sim. Inclusive, engraçado que eu tava conversando com a minha prima um dia desses, ela foi levar umas roupas pra arrumar. E aí, a costureira que ela encontrou, né, foi uma amiga da nossa avó, que já é bem idosa, né? E aí ela falou assim, já percebeu que muito em breve a gente não vai poder fazer isso mais? Porque parece que ninguém da juventude quer trabalhar com a parte da costura. Só o pessoal que já trabalhava, né, há muitos anos e que vai ficando cada vez mais difícil de se achar. Então, eu acho que vai ter realmente uma carência no mercado, Com num futuro certeza. breve, de pessoas dessa área, não é? E é triste, né? Porque é uma área muito importante, você saber costurar bem. A costura é boa parte de porque uma peça é bonita, né? A costura e o material, claro, mas quem sabe costurar sabe também que material vai servir melhor em qual tipo de costura, né? Então, Uhum.
é uma parte essencial e que as pessoas existe uma pouquíssima visibilidade para isso, né? Acho muito legal que você tenha focado nisso, né? Nessa parte. Com certeza. E eu dei, assim, entrevista para costureiras, né? Que elas falaram isso mesmo. O ensinamento que elas têm hoje foi passado de gerações a gerações, né? Então, você vê que elas têm um conhecimento. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas é bem básico. Até porque eu parei por conta da rotina que eu carrego hoje, né? Mas você vê que elas têm um conhecimento sobre roupa, sobre tecido, sobre moda em geral, né? Muito mais do que o cara que, sem querer desmerecer, mas não sei se eu estou desmerecendo, que o cara que desenha lá o desenho de moda e pede pra costureira costurar, entendeu? Ou pede pro modelista fazer o recorte. É um conhecimento realista, né? Porque Sim. aquilo no papel é uma ideia. Ela não pode ser é um conceito no papel. Não dá pra ela ser concretizada de uma forma que não vai funcionar. Por exemplo, se você pegar um tecido para ficar lá numa estrutura, mas o tecido ele é muito levinho, não vai funcionar, né? Então, acho que esse conhecimento ele é o conhecimento realista de fato do que é você construir aquilo, né? É a parte mais importante. Quer dizer, não desmerecendo essa área justamente de quem desenha e tal, é porque eu acho que essa questão é uma questão artística, né? É ali tipo de tudo que você consegue colocar. É a parte de criação, né? É uma arte pra mim, isso mais do que Com uma certeza. coisa prática, né? E aí, quando ela vira uma coisa prática, quando a costureira faz, né? E aí é uma coisa real, que tá ali, é palpável, né? Mas até então, é uma arte, é uma coisa abstrata. Não, assim, desmerecendo a parte da criação, né? A parte artística da moda, que é maravilhosa, né? Eu adoro, sou apaixonada. Mas a minha crítica é, por que as outras áreas não têm a mesma visibilidade que a parte artística, né? É, verdade. É que eu acho que as pessoas não pensam muito em pensar bem, até pela visão que, não sei você, mas que eu tinha quando eu era mais nova, né, como eu falei, é que a moda é essa coisa superficial, então ninguém... Sim, com certeza. Ninguém liga de se aprofundar, de pensar e refletir sobre isso. Sendo que a moda é história, é política, é basicamente... É super interessante, né, quando você olha nessa questão, né? Agora, as tendências são outra história, né? Porque o pessoal pensa que moda é tendência. E não que é moda, de fato, né? Principalmente a questão histórica. Quando eu parei pra pesquisar sobre a história da moda, eu fiquei, nossa, como é que eu pensei um dia que moda era uma coisa fútil? Como, né? Isso deveria ser ensinado nas escolas, literalmente. Tipo assim, as pessoas se vestiam assim nessa época por causa disso, disso e daquilo. E foi muito interessante, a gente não vê isso. Sim, com certeza. E eu vejo que o pessoal, eles estão, assim, buscando por marcas mais autorais, sabe? Marcas com mais verdade, com mais vertentes políticas e sociopolíticas também. Eu vejo muito disso, né? Uma coisa que, sim, que me incomoda muito ainda, além que da outra área que me incomoda, que me fez abrir o podcast e tal, é o povo, assim, associando moda com... Ai, não sei se... É um assunto meio polêmico, mas eu vejo, assim, muitos religiosos, assim, que são bem religiosos mesmo, associando a sua, vamos supor assim, a sua santidade com a roupa que você veste, sabe? E... Ai, meu Deus do céu. Nossa, sobre isso eu posso falar, porque Porque... eu cresci, eu cresci com pais super religiosos e eu não podia, por exemplo, usar calça por boa parte da minha infância e parte da minha adolescência. E, por exemplo, quando eu tava falando, né, que às vezes eu ficava montando as pessoas, sabe, minha irmã, minha prima, né, estilizando, quando eu era criança já, né? Estilizando é que eu tô falando assim, né, montando o look, né, como a gente fala. E maquiagem, escolhendo acessórios e tudo. Pronto, é engraçado falar, porque nessa época, isso acontecia, eu ia pra casa da minha tia dormir lá, aí tava eu, minha irmã, minhas primas, e a gente, todo mundo ia dormir lá, né? E aí, nessa época, eu não podia usar nada. Maquiagem, esmalte, nada que você imaginar. Calça, né? Principalmente, que eu acho mais ridículo de todos. Só pode usar saia ou vestido, né? Não pode usar calça.
E aí eu ia pra casa da minha tia e eu fazia tudo isso, né? Eu colocava maquiagem e tal. E obviamente minha tia nem ligava, porque minha tia fazia só absurdo, né? Claro. E a gente não podia fazer isso, né? E era super divertido pra mim, né? Mas nessa época da minha infância, por exemplo, eu tive pouquíssimo contato com essa questão da moda em si, por causa disso, porque eu era basicamente proibida de usar Uhum. maquiagem, de me expressar através das vestimentas, né? Isso mudou, eu já tava entrando na adolescência, eu tinha uns, acho que 14, não, acho que 14, 15 anos eu tava na igreja que ainda era assim, peraí. Acho que foi quando eu tinha 15, 16 anos, e realmente eu comecei a poder usar o que eu quisesse. E eu lembro que teve uma época que eu só pintava minha unha de preto. Porque era tipo uma rebeldia, uma expressão, tipo, que hora eu posso, entendeu? Se eu sentia o máximo, assim, com a unha de preto. Porque, tipo, eu não podia. Inclusive, meu pai não gostava, né? Tudo aquela meio pra que isso, né? Pra que isso? Porque a gente foi pra outra igreja que podia usar as coisas, mas ainda era religioso, né? Só pra minha família. E aí eu fazia uma coisa bem mais dramática, né? Digamos assim, porque eu não podia me expressar antes, né? Isso era péssimo. Acho que também o fato de eu não ter tido um contato mais próximo com a moda mais cedo é isso, né? Que Uhum. basicamente não era possível pra mim. Além de você falar da alienação. Por exemplo, eu não podia assistir muitas coisas, não podia ir para vários lugares, porque só podia estar num ciclo que fosse compartilhar da mesma fé. Sim. Enfim, mas isso é péssimo, concordo com você. É Isso muito é... péssimo. E eu tenho visto também que o povo tá usando a roupa, a vestimenta, para definir a sua santidade e para definir a sua feminilidade e para definir a feminilidade da mulher. Que nem, por exemplo, Ah, eu vi alguns vídeos, né, eu não vou falar aqui, não vou expor, mas de uma certa pessoa com uma determinada religião, que é a mesma religião que a minha, falando que se vestir, a mulher se vestir de forma modesta, né? Então é basicamente vestido, é saia, não é roupa decotada, não é roupa transparente. E eu fico tipo, gente, vocês sabem que moda não tem nada a ver com religião. Tipo assim, claro que tem relações assim, colineares, tem, mas é tipo, por que que eu não posso vestir uma roupa totalmente moderna, uma calça jeans, um shortzinho, uma jaqueta, um shortzinho, uma calça jeans, um tênis, uma jaqueta, uma regata ou uma blusa assim bem moderna, tem um estilo moderno, um estilo street assim, e não professar a mesma fé que a sua. Entendeu? Será que necessariamente a minha feminilidade ou a minha modéstia tá somente nas minhas vestimentas? uhum. Pois é, né? Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, por causa dessa época, né? Nossa, tem uma aversão realmente às pessoas que pensam. Já é um trauma, eu diria, né? Já, né? Porque tipo, você sofreu aquilo na tela, entre aspas. Hoje em dia, tipo, depois que, como eu disse, né, que eu tive meus 15 anos, já meu pai, ele ficou mais flexível, sabe? E eu falo meu pai porque, assim, a minha mãe, ela não era de proibir necessariamente, né? Mas quando a gente vai comprar uma coisa, a gente não pode comprar o que a gente gostaria de usar, então, né? Nem pra Uhum, ir pra escola por usar calça, pra ter ideia. Então, por um período, né? E teve um uhum. período que quando eu tava maiorzinha, o pior, acho que eu tinha 14, 15 anos já, e eu não queria, porque eu tinha medo de encontrar uma pessoa na rua e ser julgada. Acredita? Até em casa eu comecei a Nossa. usar saia e blusinha de manga, que tem que ser blusinha de manga, tá? Ainda. E eu tinha medo de alguém chegar, eu estar com uma roupa que não fosse assim, porque eu tinha medo de ser julgada. A pessoa assim, olha, eu vi aquela menina que agora já era uma mocinha, né? Não era mais uma Uhum, criança, né? Pra pessoa não me julgar. Então, tipo, isso é uma forma de opressão, digamos assim, né? com Digamos assim, não. certeza. É literalmente uma forma de opressão. E as pessoas pensam, você não tá obrigando, mas você tá julgando a pessoa por aquilo, a pessoa vai se sentir mal, então você tá pressionando a pessoa a fazer aquilo, né? Isso Uhum, deveria não ser nem permitido. Apesar de que aqui a gente ainda nem pode reclamar tanto, né? Porque hoje se pensa em lugares que realmente tem um problema, por exemplo, os países que tem pessoal que usa burca e tal, né? Que aí é pior ainda, né? uhum. Recentemente teve aquele caso do pessoal, uma mulher, ou mais de uma, não lembro se também foi morta porque não estava usando Sim, o hijab, né? Eu acho que chama. Então, quando a gente vê isso, e a questão piorou, do né? hijab é muito interessante.
Eu sigo uma muçulmana que é a Fala Fatuma. A Fatuma. Traduzindo para Não o conheço. português é Fátima. Uhum. E ela traz uma visão dessa religião com muita leveza, né? Muita transparência. E ela falou, gente, ela conta, né? Ela fala que o hijab não é uma forma de opressão, né? O hijab, você pode escolher se você, mulher, vai usar o hijab ou não, tá? E o hijab, ele tá ligado, se não me engano, com a relação com Deus, com elas, né? Então é uma forma de simbolizar que você respeita a religião que você segue, tal, e afins. Ela trouxe numa pauta assim bem bacana, bem leve, contando os princípios, né? E eu achei muito legal ela trazer esse questionamento. E teve uma outra também que eu sigo, não vou lembrar o nome dela aqui, mas ela é brasileira, mas ela é dessa religião, né? E ela fala assim: todo mundo me critica por estar usando o hijab, né? Por achar que eu sou oprimida, né? Mas se vocês pararem para pensar em todas as representações de Maria, mãe de Jesus, ela tá com um véu sobre a cabeça, né? E eu achei muito legal esse questionamento que eles trouxeram, porque até em outro vídeo que eu vi, né? O povo vive criticando elas, né? Que usam burca, que usam hijab, né? Que tem vestes mais, de certa forma, mais modesta, né? Mas quando as outras mulheres da religião, vamos supor, freiras, que são católicas e tal, e afins, e que cobrem o corpo também, ninguém critica, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma parte da moda, indo para essa parte mais sociopolítica, mais política, né? Que chega a ser muito extremista, né? O povo já critica, já acha que é mulher bomba e tal, essas coisas por conta da vestimenta e às vezes não tem nada a ver. Às vezes é uma escolha da mulher que ela fez, sabe? Existe muita questão do preconceito quando a gente Sim. fala dessa religião específica, mas não podemos esquecer que essa fala bonita, né, de é uma opção, mimimi, é uma realidade em alguns lugares, em outros não. Em outras Sim, pessoas com morrem por causa disso, certeza. como aconteceu, né? Uhum. E aí a gente vê como é forte. Obviamente, quem faz isso porque, na verdade, em qualquer religião, né? Quem faz, quem segue aquilo porque quer, ok. Mas eu acho que existe uma grande parte das pessoas que se sentem pressionadas a fazer isso, do mesmo jeito que aconteceu comigo. Uhum. E olha que nem era uma religião super, né? Tô falando do cristianismo, que é uma coisa super comum no Brasil. Uhum. Mas ainda é uma questão que, se eu me sentir, imagina pessoa que está numa religião mais menos flexível, digamos assim. Sim. Então, nem sempre, eu diria que a maioria das vezes não é necessariamente uma coisa que você quer. Mas também, se a gente for trazer para esse âmbito, né? Na sociedade tem muita coisa que não é porque a gente quer, porque a gente se sente pressionado, inclusive coisas que não tem nada a ver com a religião em si. Então, é um assunto muito complexo para a gente tentar colocar numa caixinha, claro. Eu não estou querendo julgar ninguém, absolutamente. Com certeza. Você quer falar sobre mais alguma coisa? Quer trazer mais alguma pauta que você acha importante na área que você atua? Rapaz, pra te falar a verdade, a gente falou sobre bastante coisa, que eu me lembro, assim, no momento. Não, a gente falou sobre muita coisa, né, rapaz? Sim. Mas, no momento eu não lembro de nenhuma outra coisa que eu achei de trazer. Acho que os temas, principalmente da Cetona, foram bem interessantes, englobam bastante a ideia do que a gente faz e do que a gente acredita, né? Foi muito legal. Ah, então tá bom. Bom, gente, então esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deu pra falar bastante aí. Tamires, se você puder falar os seus contatos, tá? As suas redes sociais, pro pessoal te procurar, tá? Sim, claro. Primeiramente, obrigada de verdade pelo De convite, tá? Foi nada. muito, muito bom. E as minhas redes sociais são todas, né? @Tamires Souzales. Souzales, que no caso é a união dos meus sobrenomes. É Souza Salles, mas eu pensei, todo mundo tem Souza Salles. Aí eu juntei, entendeu? Porque eu sou Souzales.
Pronto. Por enquanto eu estou no Instagram e no TikTok, que é a principal plataforma onde eu atuo, né? A gente ultrapassou os 10 mil seguidores recentemente. Isso muito legal. No Instagram eu tô um pouco mais devagar, mas ainda tô lá. É uma rede social que eu pretendo dar mais atenção. E por enquanto eu ainda não tô postando no YouTube, né? Mas em breve, eu já tenho um canal, mas eu ainda não postei. Em breve eu pretendo começar a produzir conteúdo pra lá também. Então tá bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamires, muito obrigada pelo seu tempo e disposição, tá bom? Eu vou parar Eu que aqui a agradeço. gravação e não sai daí ainda, tá bom? Tá certo.